Na vida nós enfrentamos lutas, batalhas. Independente se somos cristãos ou não, enfrentamos. Agora, cada batalha que nós enfrentamos, o que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento. Se o nosso posicionamento for certo, nós vamos sair dali vencedores com a ajuda de Deus. Se não for, vamos sofrer as consequências, e às vezes são grandes. Mas para nós estarmos prontos para a vida e tomar decisões certas em momentos de dificuldades, é necessário que nós venhamos estarmos bem ensinados. E quem pode nos ensinar a enfrentar a vida? Deus, com a sua palavra, se nós dermos atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Aqui conta um pouco da história de Davi. Davi, que por causa da perseguição que ele estava sofrendo da parte de Saul, ele teve que pedir asilo na terra dos seus inimigos, fazer até uma aliança, e ficou um tempo morando ali numa cidade na terra dos filisteus, que era inimigo do povo de Deus, vivia em guerra, em batalha. E um dia esses homens decidiram fazer uma guerra decisiva contra Israel, e aquele que tinha lhe dado asilo disse assim: Davi, você vai comigo. Imagina Davi, a pessoa do povo de Deus, e lutar contra o povo de Deus. Mas ele estava sobre a sujeição daquele rei que tinha lhe dado asilo. Isso aqui nos mostra, não é a mensagem de hoje, mas o quanto Deus manda a gente respeitar autoridades. E às vezes nós não levamos em conta isso, a importância, mesmo aquelas que não são tão boas, às vezes nem concordamos com elas, mas nós temos que respeitá-las, porque elas estão num ponto de autoridade. Davi, ali não era rei ainda de Israel, mas ele tinha pedido asilo a um dos reis dos filisteus, que era inimigo de Israel, e ele estava debaixo das ordens desse cara, e esse povo foram à guerra contra Israel, e eles chamaram Davi para ir junto. Lógico que Deus deu livramento para Davi, porque quando eles chegaram para se reunir ali para lutar contra Israel, aí os outros, ali era a terra dos filisteus, tinha vários que comandavam, vários reis, que seria como se fosse hoje, vamos dizer assim, seria como se fossem vários governantes. E os outros disseram: mas você vai levar Davi para lutar conosco, contra o povo dele? Esse Davi era herói dos israelitas. Se levar esse cara, ele vai se virar contra nós e vai ajudar o seu povo, então não vamos levar não. Aí foi um livramento do próprio Deus, né, para que Davi não lutasse contra o povo de Deus. Apesar do povo daquela guerra já estava perdida por parte de Israel, porque o rei era Saul, e Saul tinha desagradado a Deus. Mas dali em diante Davi assumiria, depois da morte de Saul, ele assumiria o reinado no lugar de Saul, e depois se tornou novamente inimigo dos filisteus e teve que lutar contra eles. Mas então aí ele estava debaixo de uma autoridade de um rei filisteu, e quando ele chegou ali se reuniram ali para ir para a guerra contra Israel, aí os outros reis dos filisteus, outros príncipes, disseram assim: olha, você não vai levar Davi não. Você não vai levar esse Davi não, porque esse Davi, ele pertence ao povo de Israel, então eles podem vir contra nós.
Aí mandaram Davi de volta. Aquele rei chegou e falou para Davi assim: só volta para tua cidade, onde eu mandei você morar, fica por lá, eu confio em você, mas o restante do meu povo não confia em você. Aí ele volta. Só que enquanto Davi saiu para essa batalha, que ele nem batalhou, ficou descoberta de segurança a cidade que Davi habitava, que era uma cidade chamada Ziclag. E à medida que aquela cidade ficou desabitada não, ela ficou ali, ficou as mulheres, as crianças, os jovens que ainda não tinham idade para ir para a guerra e os velhos. Aí deu sobre essa cidade outra nação que invadiu ali a cidade, que era os Amalequitas, o povo de Amaleque. Eles invadiram, encontraram a cidade desprotegida, queimaram a cidade, pegaram as mulheres, as crianças, os jovens que tinham ali, o povo da cidade, levaram como escravo. Naquela época era natural, quando a pessoa vencia uma guerra, matava os fortes, né, que estava guerreando, e aquele povo que não tinha resistência à guerra, geralmente era levado como escravos, onde eles usavam para trabalhos pesados, né? Levava como escravos, como os nazistas fizeram com os judeus, né? Transformaram eles em escravos para o seu trabalho. Sempre acontecem essas coisas, mas naquela época tinha muito disso. E levava também os bens daquele povo, saqueava tudo que tinha embora e levava, pronto. Aí às vezes usava aquele povo como escravo, outra vez vendia ele como escravo, enfim, era uma coisa cruel. E assim fizeram com aquela cidade. Quando Davi volta à cidade, e ele chega, que era a cidade que ele habitava, a família dele habitava, aqueles homens que estavam com ele habitavam, em torno de 600 homens de guerra, suas famílias ficaram ali na cidade. Eles chegaram, a cidade estava queimada a fogo. O povo tinha sido levado cativo, inclusive os filhos e esposas, e os bens. E aquele povo se desesperaram, mesmo sendo homens de guerra, ficaram desesperados, porque tinha perdido suas famílias. Capítulo 30, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag, tinha atacado a Ziclag e tinha queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Então eles invadiram a cidade, os amalequitas, deram de ímpeto, quer dizer, tomaram de uma vez, pegaram o povo que estava na cidade. Era um povo que não oferecia resistência, porque os homens de guerra estavam com Davi, tinham saído fora, levaram aquele povo cativo e levaram os seus bens e tacaram fogo na cidade. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então aqui o inimigo deu contra a cidade, queimou a cidade, destruiu e levou cativo os filhos e as esposas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Olha só que situação, né? O povo voltaram, quando chega não encontra seus filhos, não encontra suas esposas, não encontra seus bens. Aí, qual a primeira posição? São tomados por tamanho desespero, inclusive o próprio Davi, e começam, levantam a voz
e choram, mas diz que choram mesmo com vontade, né? A ponto que não tinha mais nem forças para chorar, de tanto que choraram. E aqui estava o Davi. Isso é aquela situação que toda pessoa, quando enfrenta uma grande, vamos dizer assim, uma grande perda, né? Ela entra em desespero e chora. E não é errado chorar, se a pessoa sentir, quiser chorar, chora. Só não pode ficar no choro para sempre. Esse é que é o problema, né? De muitos, que fica para sempre no choro. Então eles começaram a chorar. Só que tem uma coisa, quando as coisas ruins acontecem, a tendência do ser humano é procurar um culpado. O porquê isso aconteceu? E geralmente o culpado é quem esteja à frente, liderando. Por exemplo, num país, quando há uma grande crise, o povo vai culpar quem? O governante. É ele que está à frente. Ele está à frente. Nós vemos, por exemplo, nós tivemos aí a pandemia, né? A pandemia que ceifou muitas vidas, e foi um vírus que tomou o mundo inteiro. Mas nós vimos que foi uma briga política danada, um culpando o outro, procurando sempre o culpado, fizeram até uma CPI para isso. Por quê? Porque quem está à frente é que vai ser culpado. Mas, no entanto, houve uma pandemia e houve um vírus que estava matando. E o mundo inteiro, até os cientistas, estavam complicado, né? Porque não sabia, não tinha um remédio para isso. Até que conseguiram a vacina e, graças a Deus, deu uma apazigada nisso aí. Está ainda por aí, né? De vez em quando morre uma pessoa ainda. Mas a maioria está guardada pela descoberta da vacina. Mas sempre vai ter essa briga, quem é culpado. O problema é o seguinte, irmãos. Enquanto você procura culpado numa situação, você esquece de buscar aquele que pode ajudar. Quem pode nos ajudar em qualquer situação é Deus. Em qualquer situação. Esse povo aqui, eles choraram, se desesperaram. Aí eles foram buscar um culpado, mas não buscaram a solução. Quando você busca culpado, você nunca busca solução. Eu não quero falar de política, não quero falar nada. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos uma CPI buscando o culpado pelas mortes na pandemia. Mas que solução isso trazia para o país? A solução era a vacina, não era gastar tempo numa coisa. Não quero entrar nesse departamento, porque senão, de repente, as pessoas vão achar que estou tomando partido daqui e dali, e eu não tenho partido. Eu não tenho partido, política nenhuma, eu não tenho. No dia de votar, eu vou escolher quem eu acho que pode governar, não porque é bom, não porque é perfeito, mas que tem algumas coisas que talvez eu fale, não, isso aqui dá para suportar. E eu creio que você também vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Só numa coisa que eu nunca vou entrar, e nem quero, e espero que você não entre nesse espírito de acusação por causa de político, ficar acusando um ao outro, que a nossa salvação não está em partido político, não está em político, nossa salvação está em Cristo Jesus. Foi Ele que deu a vida por nós. Amém, Jesus? Então, às vezes eu vejo com tristeza, eu vejo cristão de esquerda condenando de direita porque vota no Bolsonaro, ou cristão de direita condenando de esquerda porque vota no Lula, como se a salvação nossa dependesse de Bolsonaro ou de Lula. Nossa salvação depende de Cristo. Ele é o único que tira o pecado do mundo, não é homem nenhum. Agora, na hora de votar, democracia, cada um vai escolher em quem ele acha que é melhor pelaquilo que a pessoa defende ou sua bancada defende. Eu também vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Domingo que vem, eleição, eu vou procurar aquilo, eu vou analisar. Bom, esse aqui defende isso, esse aqui defende isso, esse aqui tem isso e aquilo. Dali eu vou tirar a minha decisão onde eu vou.
Mas isso é segundo a minha consciência, não segundo o que alguém acha ou pensa ou diz. Acho que cada um tem que votar segundo sua consciência, não segundo o que alguém grita ou berra ou diz. Amém, Jesus? Isso é o mais importante. Analise. Está aí para a gente. Aliás, até, não é isso que eu quero falar, mas até que esse ano está muito fácil de votar, porque os candidatos estão aí, você já conhece demais. Por isso eu estou falando principalmente a questão à frente. Um está no governo, o outro já governou, então dá para saber quem são, precisa nem estar ouvindo essa brigaiada, deixa os caras brigarem. Você vai, analisa, para, pensa com sua consciência, bom, isso serve para mim, isso não serve, o que se defende eu não gosto, o que se está defendendo ou não, e dali você faz a sua base para você escolher ou não escolher. Na verdade, cada um sabe o que vai fazer ali, mas não é isso que eu quero falar, não quero falar disso. Eu quero dizer que quando há, voltando aqui à mensagem, quando há alguma coisa no meio de um povo, as pessoas sempre vão procurar um culpado e ocupa o tempo tentando cobrar daquela pessoa e esquece de buscar o que realmente deve buscar, a Deus, que Deus tem a solução. Então aqui foi o povo. Eles chegaram, sua cidade tinha sido invadida, levaram suas esposas, levaram seus filhos, e eles ficaram ali complicados. Não, espera aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ah, já sabemos, Davi é culpado. Escolheram Davi. Primeiro eles choraram, mas depois olha o versículo 3 que diz, ou melhor, versículo 3. Não, versículo 5, nós estamos no 5 já. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreel, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. Deixa eu só dar a explicação nesse versículo para ele não criar confusão, né? Para que os irmãos não achem, opa, Davi tinha duas mulheres, então eu posso também ter duas. Não, não pode não. Hoje não. Jesus disse que é uma mulher só. Amém? Ele disse que o homem deixa pai, mãe, une-se a mulher e torna-se uma só carne. E se partir para outra, porque o princípio Deus criou o homem e a mulher. Ele não criou um homem e duas mulheres. Agora, os homens foram fazendo a coisa meio bagunçada. E até aqui em Davi ainda estava nessa onda, mas Jesus disse, ó, pode cortar essa onda aí, vocês podem tirar isso. Você casa e tem uma mulher para sempre, até a morte, até que a morte os separe. Isso é o mandamento de Jesus, nós temos que seguir o nosso mestre. Por que Jesus mudou isso? Essa coisa que tinha com eles. Porque Jesus trouxe a plena vontade de Deus. O povo de Israel, eles ainda estavam vivendo ali debaixo de uma permissão. Teve coisas que Deus permitiu, porque aquele povo já estava vivendo aquela cultura. Mas ele veio trazendo ensinamentos. Agora, a plena vontade de Deus é que o homem case, o rapaz solteiro, a moça solteira, eles se casem e vivam ali aquele casamento para sempre, dali formam uma família e vai servir a Deus e viver o amor entre eles. Isso é a plena vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando respondeu sobre a questão do divórcio para os judeus, ele disse, aí disseram, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus disse, a princípio não foi assim. Aí a princípio quer dizer o início de tudo, quando Deus criou homem e mulher. Porque aí Jesus repete as escrituras lá de Gênesis. Ele diz, a princípio não foi assim. Assim, deixa o homem, seu pai, sua mãe, une-se à mulher e torna-se uma só carne. Então ele diz, ó, vocês querem andar comigo? Então vocês têm que andar no princípio, que o princípio é a vontade de Deus. A lei tinha muitas coisas que era só a permissão, como o próprio divórcio dentro da lei dos judeus. Era permitido, mas não era a vontade de Deus. Mas foi passado por Deus, a lei foi.
mas era uma permissão, e Jesus explicou por quê. Jesus disse: porque vocês são muito duros de coração, vocês não amam como deveriam, até o fim. Então houve aquela permissão. Continuando aqui, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Irmão, veja bem, Davi ficou angustiado, porque além dele ter perdido também sua família, agora o povo estava colocando a culpa nele, e o povo já pensava até se vingar dele. Não, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. Isso é quando acontece algo ruim no meio de um povo. Eles sempre procuram alguém para apedrejar, não é culpa, e esquece de buscar a solução. A solução é Deus. Nós vimos, volta à pandemia, nós vimos na pandemia muita briga aí, e pouco buscar a Deus, as pessoas brigando, dando tanta atenção a brigas políticas, e pouco a palavra de Deus, que Deus poderia ajudar, Deus poderia abençoar. Deus poderia abençoar. Então, agora Davi toma um posicionamento, que é isso que eu quero que você entenda, que está aqui no versículo 6. Enquanto os outros estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Meu irmão, na hora da luta, que a luta é grande, ao invés de deixar a amargura tomar conta, revolta, indignação, vamos nos fortalecer em Deus. Vamos nos fortalecer no nosso Deus. Quer dizer, enquanto todo o povo estava amargurado, eles tinham razão de estar amargurado? Tinham levado os filhos dele, as esposas, as filhas. Imagina só um pai, chega em casa, sabe que o inimigo levou sua esposa, levou suas filhas, seus filhos, sabe lá o que vão fazer com eles. Ficaram amargurados, mas o caminho nessa hora não é deixar que a amargura domine, que a tristeza domine, que a indignação domine. Porque quando a amargura toma conta, quando a tristeza toma conta, sempre nos leva a tomarmos decisões erradas, sempre nos leva a olhar a situação de uma forma humana, e ficarmos às vezes procurando pessoas culpadas por isso que aconteceu, por aquilo, e ficar culpando, querendo apedrejá-las. É isso que acontece. Então precisamos o quê? Fortalecer em Deus. O Davi fez isso. O Davi chorou, como todo mundo. Ele chorou, mas ele procurou o quê? Ele procurou não ser dominado pelaquele momento, pelaquela circunstância. Nós temos que tomar cuidado para nós não nos deixarmos sermos dominados pelas circunstâncias quando elas são ruins, pela amargura, pelo sentimento às vezes de revolta, de indignação, de tristeza. Nós temos que cada dia, diante de uma situação difícil, aprendermos com Davi, nos fortalecer em Deus, nos fortalecer em Deus. Eu vou voltar aqui. Nós vamos dar uma corridinha lá no Efésios 6. Deixa marcado que eu vou voltar correndo. Correndo sem sair do lugar, né? Efésios 6. É bem conhecido isso aqui, mas é um mandamento. Efésios capítulo 6, Novo Testamento. Você já conhece isso aqui, eu tenho certeza, mas é bom lembrar, cabe aqui nessa mensagem. Efésios capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Efésios 6, 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse é um mandamento para nós. Está grande a luta,
ou aparentemente a perda foi grande, a angústia quer dominar, a indignação ou qualquer coisa, a tristeza, a amargura, vamos nos fortalecer em Deus e na força do poder dele. O poder de Deus é o Evangelho. Vamos nos fortalecer no Evangelho, naquilo que diz o Evangelho, naquelas promessas do Evangelho, naquelas afirmações do Evangelho, que Deus está conosco, que Deus não nos desamparou, que nossa vida está escondida em Cristo. Vamos nos fortalecer nele, vamos nos fortalecer em Deus, orando, buscando a presença dele, nos aproximando mais dele. Vamos nos fortalecer em Deus, olhando para a palavra, para aquilo que a palavra diz. Como Jesus, quando estava diante de Pilatos, e Pilatos disse assim: olha, eu sou o governador, eu tenho poder para te mandar para a cruz, para te matar, e eu tenho poder para te salvar, para te libertar disso aqui, para impedir que tu chegues à cruz do Calvário. Jesus disse assim: olha, nenhum poder tu tens sobre mim, se não vir do alto. Meu irmão, se nós estivermos na plena vontade de Deus, crendo em Deus, nenhum poder tem, ninguém tem poder, por mais poderoso que seja, sobre nós, se não vir de Deus, se não vir de Deus. Então nós temos que crer nisso, temos que nos fortalecer nisso, nessa palavra. E por que devemos nos fortalecer? No versículo 13, dá um pulinho aqui, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Presta atenção, o dia mau não é dia de parar. O dia mau não é dia de desanimar. O dia mau é dia de ir à batalha. É o dia de lutar, mas lutar na direção de Deus. Lutar com Deus à frente. Resistindo o quê? O desânimo. Resistindo aquela amargura que quer dominar seu coração. Aquela vontade de desistir, de parar. Resistindo tudo isso, para estar firme com Deus até o fim. Amém, Jesus? Porque toda batalha, toda luta, um dia terá um fim. Ela vai passar. Voltando lá, o caso de Davi, onde nós estávamos, 1 Samuel 30. Então Davi se fortaleceu no Senhor. E o que ele fez mais? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal, a estola a Davi. Tem uma tradução que essa palavra estola está com outro nome agora, deixa eu ver se eu lembro. Fugiu agora. Alguém está com a tradução, está diferente? Essa palavra, estola sacerdotal? Éfode. Essa é a palavra que tem em alguma tradução. Traz o éfode, que é a mesma coisa, a estola sacerdotal, que era uma vestimenta que o sacerdote ele vestia na hora dele consultar a Deus, dele buscar uma direção de Deus. Só para que você entenda, só para ficar claro. Então Davi pediu, chegou ao sacerdote e disse: traz-me aqui, peço a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Tem duas coisas que nós precisamos aprender aqui com Davi. A primeira eu já falei: fortalecer. Enquanto o povo chorava, enquanto o povo maquinava o que fazer e o que eles queriam fazer por causa da angústia, eles culparam a Davi, queriam apedrejar Davi, que loucura eles iriam fazer. Irmão, Davi era a solução para aquele povo. Era a solução, porque Deus tinha levantado Davi para isso. Eles queriam apedrejar, queriam matá-lo. Tem gente que passa uma luta e se revolta contra a igreja. Eu estou na igreja, não está adiantando nada, se revolta contra o evangelho. Quer saber, eu vou deixar esse negócio de evangelho, vou deixar de igreja. Ele abandona a solução.
Aí ele vai tomar decisões que não deve. Vai em busca de felicidade que ele nunca vai encontrar. Às vezes porque perdeu a família. Perdeu a família numa separação, perdeu a família, sei lá, em alguma situação. A pessoa abandona, não poderia grudar-se mais em Deus, que Deus é a solução. Mesmo para aquilo que parece que já está perdido. Aqui para eles parecia que estava perdido, a família deles, o inimigo tinha levado. Mas o Davi se fortaleceu em Deus. À medida que ele se fortaleceu em Deus, quando você se fortalece em Deus, que é quando você, diante da luta, você se coloca, se prontifica a orar, a buscar a presença de Deus e a buscar a palavra de Deus, a tua mente é iluminada. Quando Davi se fortaleceu em Deus, qual foi a decisão? Ele parou de chorar e o que aconteceu? Já sei o que eu vou fazer. Vou buscar direção em Deus. Vou buscar direção em Deus. Ele chama os sacerdotes, vem aqui, vamos buscar Deus. Vamos buscar uma direção em Deus. Deus sabe o que nós podemos fazer, Ele pode nos dizer o que fazer. Quando você está tomado pela angústia, você não sabe que direção tomar. E às vezes quando toma uma decisão é a pior possível. Mas quando você se fortalece em Deus, a luz de Deus te ilumina, quer dizer, te abre a mente para tomar a decisão certa. Qual é a decisão? Eu não sei o que fazer, então vou pedir a Deus uma direção. Eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus. E foi o que o Davi fez. Ele foi consultar a Deus. Aí ele disse: Deus, o que eu vou fazer? Eu vou lutar? Eu vou buscar a direção? Deus disse: vai, pode ir. Disse Deus: persegue teu inimigo. Você veja bem, olha a direção que Deus está dando para Davi e a decisão do povo. O povo culpou Davi. Aí disseram: vamos apedrejá-lo. Vamos apedrejá-lo. A direção de Deus é: persegue o inimigo. Irmão, às vezes isso acontece. Acontece com o cristão. Está angustiado, a perda foi grande, a luta está grande. Aí na mente dele vem para fazer um bocado de coisa que não convém. Ou arruma alguém culpado para ele apedrejar. E ele esquece de consultar a Deus. Deus, o que eu devo fazer diante de uma situação dessa? O que eu devo fazer? Quantos cristãos nessa pandemia ficaram brigando, procurando o culpado pela pandemia? E não fizeram o que deveria, que era ir dobrar o joelho e orar e clamar a Deus. Estavam em brigas que não convém, brigas que é coisa de pecador, brigas políticas, briga disso tudo, que foi muito usada a pandemia para fazer campanha de um lado e de outro. E o cristão nessa jogada, esquecendo de quê? De dobrar o joelho. Vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos orar mais. Não podia, por exemplo, teve um momento, um período que a igreja fechou, porque era necessário, porque todo o comércio fechou. Então não seria a igreja que ia ficar aberta. Mas isso não quer dizer que os cristãos deveriam estar unidos em oração. Mas a maioria não estava nem aí. Estava ligado numa TV, ouvindo dia e noite só falar de coisas ruins. Quando deveria estar clamando, buscando a Deus, orando. Igreja de Deus de joelho, dobrada, clamando a Deus. Porque Deus tem a solução para tudo. Deus tem a solução para tudo que acontece na nossa nação. O problema é que nossa nação não escuta a Deus. O problema é que às vezes a própria igreja não está ouvindo a Deus, está brigando por outras coisas. Os cristãos, estou falando a igreja, não estou falando a igreja denominação, estou falando dos cristãos. Porque a igreja não é a denominação, a igreja somos cada um de nós, quando nós estamos reunidos como igreja, em oração, buscando a Deus. Amém, Jesus? Então, o Davi buscou a Deus. Deus tinha a direção, Deus tinha a solução. Deus disse: vai perseguir esse inimigo, você vai vencer. Meu irmão, não há luta que você esteja enfrentando que você não possa vencê-la com Deus. Agora, se você tirar os olhos de Deus, você vai perder a batalha, porque vai estar sozinho lutando contra aquilo. Então ele disse assim, continuando, versículo 8: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Olha que palavra!
e tudo libertarás. Sei que tem aquela pessoa da família, espero que ninguém aqui tenha, mas que tenha, se tiver, que está presa no vício, que está no caminho mau. Deus está dizendo: olha, persegue o inimigo que está prendendo, levando ele cativo, que tu vai libertá-lo. Persegue. Como você persegue? Em oração, crendo na palavra, buscando a Deus, repreendendo aquele mal. Repreendendo. Quantas pessoas, estou falando cristãos, que têm problemas na família e na quarta-feira não sabe sair de casa para vir batalhar contra aquele mal que está levando a pessoa da família para o vício, para a doença, para a destruição. E Deus está dizendo: persegue ele, persegue em oração, persegue esse mal com fé, crendo em Deus, que você vai libertar. Persegue. Agora, a falta de posicionamento é com que a pessoa fica só no choro, chora, se angustia, se aborrece, culpa esse, culpa aquilo. Por exemplo, tem pessoas que têm alcoólatra dentro de casa e ele fica culpando o dono do bar, que tem um bar, eu estou orando para aquele bar feche, porque o fulano não sai de dentro do bar. Meu irmão, se fechar aquele bar, tem outros tanto, o cara vai para o outro. Não, mas aquele é muito perto de casa, pior ainda, ele vai para mais longe, vai ficar mais perigoso ainda, vai ficar mais perigoso. O caminho é orar, clamar a Deus, usar o poder de Deus, se encher de Deus, direção de Deus. Deus disse: persegue esse inimigo. Se a pessoa está ali no vício, que é o diabo, aquele demônio da bebedice, está levando ele aquilo, dominou ele, levou. Agora é hora de libertar. E libertar como? Clamando a Deus, crendo em Deus. Esses dias mesmo eu estava aí na rua, estava panfletando, e eu entreguei um panfleto dos políticos da igreja, né? Estava fazendo esse panfleto. Aí uma família, lá no bairro Centenário, e o rapaz olhou para mim e disse assim: olha, ele viu a foto do missionário apoiando os caras, disse assim: o missionário também está candidato aqui. Eu falei: nada, ele está apoiando esse rapaz aí. Aí ele disse assim, ele disse: não, ele disse assim: eu parei de beber assistindo o missionário. Eu gosto muito de missionário, porque eu parei de beber assistindo o programa. Quer dizer, o cara era alcoólatra, mas ele foi ouvindo a palavra, o evangelho libertou. Deus liberta, irmão. Eu sou um exemplo disso, eu era alcoólatra. Eu estou hoje aqui porque Deus me libertou. Não foi porque eu quis parar, porque Deus me libertou. Lógico que eu quis também, você tem que buscar, mas Deus libertou. É a realidade, é a mesma coisa. Aquela pessoa que você vê mergulhada, dominada, é um demônio que está levando a pessoa para aquela situação. Mas se você crê em Deus, buscar Deus, ao invés de ficar reclamando, inventando história, você tem o poder de Deus, na oração, na fé, libertar aquela pessoa. Mas às vezes parece perdido o caso. Esse povo aqui parecia que estava perdido, que o inimigo já tinha levado, já tinha ido embora. Tem pessoas que parecem estar perdidas, o diabo já levou ela tão longe que você diz: não tem mais solução não. Mas se você estiver crendo em Deus, porque Deus não vai agir sozinho. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso ajudador. Deus vai agir através de mim, através de você, se nós crermos. Amém? Ele não vai agir, porque se Deus fosse agir sozinho, não tinha ninguém padecendo, sofrendo nesse mundo, porque ele olhava e dizia: não, deixa eu resolver isso aqui. Mas não. Ele espera alguém que creia nele, clame e se coloque, como ele diz, na brecha, para ele, junto com aquela pessoa, fazer a obra. Junto o quê? Aquela pessoa orando e Deus agindo, aquela pessoa crendo e Deus agindo. É o que nós precisamos. Então o Davi, ele disse assim: eu posso, Deus? Perseguirei? Deus disse: persegue. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam, e os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então Davi saiu com 600 homens, mas chegou em determinado ponto, a caminhada foi grande, e aqueles homens já tinham vindo de uma caminhada,
Aí 200 homens estavam muito cansados. Ele disse: Davi, não aguenta. Aí ele disse: então vamos 400. Os 400 ainda aguenta? Então vamos. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Quer dizer, eles encontraram um camarada morrendo, né? O cara estava 3 dias e 3 noites sem comer, ferido. E foi uma crueldade, né? Esse homem, esse egípcio, ele estava junto com aqueles que feriram a família de Davi. Só que ele era escravo de um amalequita. Aí ele ficou doente. Aí o camarada disse: bom, está doente, não serve mais para nada, deixa aí para morrer. Largou ele para morrer, não só de doença como de fome. Aí o Davi encontrou esse cara, alimentou ele se fortaleceu. Versículo 13 diz assim: então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Olha que crueldade. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então o inimigo estava fazendo até festa, tinha levado pessoas cativas, tinha pegado riquezas, estava fazendo festa. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão os 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também o despojo de tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Irmão, isso aqui é o que Deus quer fazer através de mim, através de você. Quando o inimigo atacar a nossa casa, a nossa família, ou qualquer setor da nossa vida e levar algo, Deus, Ele quer encontrar em nós uma disposição de nos fortalecermos nele, naquele momento angustiante. E Ele quer nos dar a direção. A direção de quê? Da gente seguir em frente, da gente lutar, da gente vencer, da gente não ter perda. Às vezes nós perdemos porque esquecemos isso. Ao invés de nos fortalecer no Senhor, ficamos angustiados, deixamos a angústia nos dominar e tomamos decisões que não deveríamos. Procuramos pessoas para se culparmos por aquilo que estamos passando e apedrejá-las. Apedrejá-las não com pedras, mas às vezes apedrejamos as pessoas com palavras. Não, porque esse é culpado, porque isso é isso, porque isso é aquilo, porque isso é isso, tal, isso é fulano é isso. Começamos a culpar aquelas pessoas por tudo e falar, ao invés de estar buscando a Deus. Cada palavra que eu uso para culpar alguém, para condenar alguém por uma situação que eu estou enfrentando, é um momento que eu estou perdendo para orar a Deus. É uma palavra que eu estou jogando fora, que eu deveria estar levando em oração diante de Deus. O Davi se fortaleceu em Deus. Qual foi o resultado? Buscou a direção de Deus. Deus lhe deu a vitória. Ele libertou todos aqueles que tinham sido levados cativos. Será que Deus não quer usar para comigo, com você, para libertar pessoas que o inimigo está levando cativo? Levando para os vícios, às vezes levando para a depressão, levando para caminhos que não são, para coisas que não é o propósito de Deus. Deus quer usar, só que nós temos que o quê? Diante das dificuldades que enfrentarmos,
diante daquelas situações que nos angustiam, nos fortalecer em Deus. Porque quando nós não nos fortalecemos em Deus, a angústia toma conta de nós e nós deixamos de realizar a obra de Deus e passamos a realizar a obra da carne. E a obra da carne é isso, é acusar e apedrejar. E não traz solução. Se tivessem matado Davi, que solução traria? Nenhuma. Os filhos dele seriam levados, continuariam levados na mão do inimigo e seriam escravizados. Mas Davi se fortaleceu em Deus, buscou direção em Deus, na direção de Deus ele salvou tudo, trouxe tudo de volta. E se você ler mais, continuar lendo, você vai ver que ele trouxe muito mais que isso. Porque aqueles homens estavam cheios de riquezas, porque eles tinham invadido outras nações, além da cidade de Ziclag. Ele tinha nascido também em Judá, tinha ido para outros lados, estava cheio de riquezas. E Davi tomou tudo para si e distribuiu com o seu povo, trouxe riqueza. Deus, ele quer te usar para libertar o que está cativo, ainda trazer riquezas para a sua casa, a sua família, e o porquê não, para a sua cidade. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha hoje. Eu espero que ela sirva para que você, cada dia, diante lutas, dia mau, a gente enfrenta. Mas nesse dia é dia de se fortalecer em Deus. É dia de buscar direção em Deus. E é dia de aprender com Deus para agir de acordo com a palavra dele. E sair vencedor da batalha e ainda livrar aqueles que estão sendo levados cativos pelo inimigo. Amém, Jesus? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela Tua palavra, Deus, e que essa palavra, Deus, não venha ser roubada do nosso coração pelo inimigo, mas que essa palavra, meu Deus, ela venha crescer dentro de nós e fazer e produzir o fruto que precisamos, fruto de fé, o fruto de comunhão, de intimidade, de santificação e de uma plena comunhão com o Senhor. Deus, abençoa todos que aqui estão, abençoa também aqueles que vão acompanhar essa mensagem pelo YouTube, Pai, que sejam transformadas suas vidas pela Tua palavra, Deus. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus?